sobre raça humana. Eu poderia falar isso aqui quando a gente completasse, então, os 3 meses de guerra, que não tem um fim, não teve. E eu acho que ninguém alcança, ninguém vê um fim pacífico, um fim ordeiro, um fim amoroso, um fim de paz, né? Senhoras e senhores, o mundo, eu diria a vocês que o mundo está assistindo em real, tá? Em real time ao nascimento de uma nação, uma grande e bela nação. São acontecimentos, qual a palavra que eu vou colocar aqui? São acontecimentos épicos que reverberaram por séculos. E a imensa massa de macacos disfarçados de gente, só preocupados com comida, com sexo, com carnaval, com futebol, não está nem se dando conta. Estátuas serão erguidas para honrar os heróis desta imensa, bela e triste tragédia. Livros escolares serão escritos e os professores repetirão em detalhes os acontecimentos que ocorrem neste momento, para que sirvam, de certa forma, não é, de lição sobre ética, decência, que mais? Patriotismo e amor, acima de tudo, acho que a liberdade. E tudo isso será escrito para as crianças das futuras gerações desta nação que está eclodindo para a vida. Bem verdade que nós vivemos tempos históricos. A vergonha e o opróbrio das crianças, ou melhor, das chacinas, né? Criança foi a pontuação, a colocação passada. Agora se referindo a essa vergonha. A vergonha e o opróbrio das chacinas e dos massacres de milhares de inocentes que estão sendo praticados todos os dias em escala industrial por mercenários assassinos contratados a peso de ouro. A peso de ouro. E cuja única lealdade, senhoras e senhores, é com quem lhes paga mais. E aí ficará na lembrança da humanidade pelos próximos séculos, o sangue dos muitos milhares de inocentes que está sendo cruelmente derramado. Cairá sobre as cabeças de toda uma nação que assistiu inerme a um ditador sanguinário de praticar.
A pequena cidade de Bushehr terá, terá seu nome eternamente escrito ao Lago das Covas de Katyn. Da mesma forma que o cerco a Leningrado e a guerra de snipers em Stalingrado preenche a mente das pessoas ligadas nos movimentos da história. E aí eu trago um dado principal, importante talvez, especialmente pelo alto grau do heroísmo que representam o cerco a Mariupol e a heróica também resistência do batalhão Azov, né? Que preferiu morrerem todos lutando a se entregarem aos russos. Senhores, entrará para a história como uma das grandes sagas de heroísmo da humanidade. Farão par aos 300 heróis de Leonidas, lá nas Termópilas, né? Termópilas, frente aos 10 mil, acho que é 10 mil, se não for 10 mil é mais que isso, frente aos 10 mil persas, quando foram solicitados a entregarem as suas armas. E Leonidas respondeu que os persas as fossem buscar. Senhores, faltando 20 dias para a gente continuar assistindo, né? Essa carnificina que já dura 3 meses de guerra entre Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia. Dia 23 agora completa 3 meses de guerra. A Rússia não é uma federação. Preste muita atenção. A Rússia não é uma federação. Aula de história. Preste atenção na aula de história. A Rússia não é uma federação. Sabe por quê? Porque não existe federação quando apenas um manda e todos os demais entes federados simplesmente obedecem e são usados como bucha de canhão, literalmente. Ora, nunca foi uma união das repúblicas socialistas soviéticas. Nunca. Todas menos uma destas repúblicas a que mandava viraram socialistas e soviéticas após terem sido devidamente desestabilizada politicamente por um trabalho insidioso e solerte de agitadores políticos previamente para lá encaminhados. A partir daí que o Comando Central lá, né, enviou suas tropas de assassinos para libertá-las da sua vidinha tranquila, aquela vidinha pacata, e colocá-los sobre um jugo feroz do comandante central, o comandante da época, né? O comandante daquele momento. Só viraram socialistas e soviéticas sob imensas pressões mano-militares após o que foram inundadas por multidões de colonos russos, de forma a justificar, podemos dizer, futuras atrocidades, né? Podemos dizer assim, futuras atrocidades contra aquele mesmo povo. A Rússia é e sempre foi um imenso império colonial, multiétnico. Cada um dos centenas de povos que compõem aquele país, tão longe de nós,
que entrou em guerra declarada com a Ucrânia, cada um dos centenas de povos que compõem aquele país, ou que já fizeram parte desta união, que mais parece um estupro seguido de sequestro, foi subjugado e anexado após chacinas indizíveis. E aí nós teríamos tantas para falar. Se fosse falar aqui, nós teríamos tantas. Mas eu vou falar só 3. Aí você pesquisa, dá um Google aí e pesquisa essas chacinas, porque foi realmente uma carnificina. E o que nós estamos assistindo entre Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia, é basicamente isso. É basicamente isso. 3. Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão. Aí a gente poderia falar aqui da Geórgia, da Chechênia, da Abkhazia, né? E tantos outros. Os tártaros também, da Crimeia, devidamente exterminado por Stalin após a Segunda Guerra Mundial. E aí depois vem a Geórgia, Ossétia, Finlândia, Manchúria e as ilhas japonesas, longínquas, sem contar as dezenas de povos, os dezenos de povos indígenas da Sibéria. E sabe Deus, só Deus que sabe, e sabe Deus mais quantos povos que foram exterminados e dominados por eles. Isso sem falar nos povos que foram escravizados após a Segunda Guerra Mundial e que só se libertaram após a queda da União Soviética, lá em 1900, lá vai bolinha, em 1991, algo do tipo assim. Aí a gente poderia falar aqui também de tantos outros, né, que se libertaram dessa queda só depois da União Soviética. Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Prússia, Alemanha, parte da Alemanha ali oriental, até a República Tcheca, a Eslováquia, a Hungria, a Romênia, a Moldávia, Bulgária, aquela região. Então, olha, preste atenção. O que todos eles possuem em comum é que após terem sido liberados através de um morticínio literalmente praticado pelos russos e terem todos decaído numa ditadura feroz comandada pelos conquistadores, viram ali o seu território ser invadido por colossos russos. E aí eu falo aqui também de um dado muito importante, porque de forma semelhante, preste atenção, todos os povos que se viram livres do jugo russo, imediatamente, mas foi muito rápido, floresceram em uma primavera de liberdade e de desenvolvimento, numa escala que nunca haviam presenciado antes nas suas histórias. Podemos dizer aqui, às 14 horas e 28 minutos, podemos dizer aqui, sem nenhum medo de estar cometendo uma injustiça, que os russos são os descendentes diretos modernos de Gengis Khan. Coloque esse nome no Google. Gengis Khan. Ou de Tamerlão. Ou de Átila, conhecido como Hunol. Nenhum povo que tenha uma interface com os russos está livre de ter o seu território abocanhado pela voracidade russa.
e seu povo escravizado justamente em uma suposta república federativa, de fachada, né? Mentirosa. E aí o problema é que os casais russos estão tendo de 1 a 4 filhos em média. Não está dando nem para repor os velhos que estão morrendo de causas naturais. Quanto mais para recompensar ou compensar a fuga dos jovens mais inteligentes para o Ocidente. Porque muita gente, com tudo isso que nós estamos assistindo, né, com toda esta babúrdia, toda esta guerra, todo este ar beligerante de um país contra o outro, e tanta gente morrendo, muita gente fugiu, não só da Ucrânia, mas também da Rússia. Muita gente foi embora, inclusive para o Ocidente. E aí não dá mais para usá-los como bucha de canhão nos arroubos totalitários. Nos arroubos totalitários do ocupante eventual do clero, como acontecia quando a média, antes do imenso êxodo rural dos jovens para as grandes cidades. Isso acostumava ser de 6 a 7 filhos por casal. Isso é história. Quem estudou sabe do que eu estou falando. E por isso que o exército russo, após mandar cerca de uns quantos nessa guerra contra a Ucrânia? Vamos colocar aqui 150 mil soldados. O maior soldado, o maior quartel de soldados hoje, aliás, o segundo ou terceiro, né? Segundo ou terceiro? Ou deve ser o primeiro? Eu estou em dúvida se é o primeiro ou o segundo. É o da Rússia. Mandaram ali, vamos considerar aqui, 150 mil soldados lá para a Ucrânia, para matar os ucranianos, tomar espaço, conquistar poder, para invadir lá a Ucrânia. Aí a gente coloca aqui cerca de 1% da população, dos quais cerca de 20 mil, segundo os dados da imprensa brasileira, imprensa nacional e internacional também, Folha de São Paulo, está em todos os jornais. Cerca de 20 mil já morreram. E aí não tem mais nenhuma reserva. Estão tendo de trazer, sabe o quê? Mercenários da Síria, da Geórgia, para realizar os devaneios totalitários de Putin. A economia está em frangalhos, está rasa, pobre. E a tendência é de piorar, se decidir convocar os mais idosos. E que estão, vale a gente ressaltar isso aqui, em idade produtiva. Aí é que a decadência, né, econômica se acelerará mais ainda. Esta guerra, senhores, é a cartada final de Putin. É a cartada final de Vladimir Putin. Agora, para ele, é vencer ou morrer. É vencer ou morrer. Literalmente. Que Deus permita que esta carnificina atroz se encerre o mais rápido possível. E que aquele povo alegre e jovial, né, dono de uma generosidade imensa, e muito parecida até com o povo brasileiro, estou falando da Ucrânia, possa retornar à vida normal, mesmo carregando, nunca será esquecido, as imensas feridas e cicatrizes deixadas pela agressão gratuita que sofreu. Gratuita. Que Deus tenha misericórdia de ambos os países. Que agora, dia 23 de maio, se completa 3 anos de guerra. 3 meses de guerra. Dia 23 de maio agora se completa 3 meses de guerra. Que Deus tenha misericórdia da Ucrânia,
e que Ele também tenha misericórdia dos russos. 14 horas mais 33 minutos desta terça-feira, 3 de maio de